uma oração. E esse capítulo 3, nós vimos no último domingo, 2 versículos desse capítulo, e hoje vamos ver o restante, revela o coração do profeta. Revela o que ia no âmago do ser do profeta Abacuque. E dentro desse capítulo, queridos, nós temos 2 grandes sessões dentro do livro do profeta Abacuque. 2 grandes sessões temáticas. E dentro dessas 2 grandes sessões, nós temos 3 preciosas lições. 2 grandes sessões, e em cada uma delas há 3 preciosas lições. E eu quero então falar dessas 2 sessões. É um sermão um pouco diferente do que eu estou acostumado a pregar, mas como nós temos nos empenhado, imbuído na tarefa de pregar expositivamente, e quando nós pregamos expositivamente, nós temos que olhar para o texto e simplesmente dizer o que está ali. Então, queridos, nesse texto nós temos 2 sessões. A primeira sessão do livro do profeta Abacuque, do 3º capítulo desse livro, vai do versículo 3 ao versículo 15. E nessa primeira sessão, nós aprendemos uma grande lição. Deus é soberano em glória. E nesses versículos, do versículo 3 ao versículo 15, nós vamos ver a oração de Abacuque, e ele gasta alguns versículos, na verdade a maioria dos versículos desse capítulo, falando da majestade, da glória, do poder de Deus. E essa majestade de Deus, eu dividi aqui, estudando o texto, em 3 lições preciosas. E a primeira é que dentro dessa sessão, que Deus é soberano em glória, presta atenção, querido, Deus age no decurso da história. E agora nós vamos dar início à leitura, e vamos fazer agora a leitura do versículo 3 ao versículo 7. Acompanha aí na sua Bíblia, meu irmão. Vou ler aqui. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo. A glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Queridos, primeira lição que nós vamos aprender nessa noite é que Deus é o Deus da história. Deus é o Deus que age na história. E como nós temos visto até aqui, nesse momento o profeta Abacuque estava olhando para o seu povo, estava olhando para a sua terra, estava vendo que as coisas não iam bem, não iam nada bem. Mas na sua oração de louvor, esse princípio de oração, louvando a Deus, o profeta se lembra de uma verdade infalível, inesquecível, indubitável, que Deus é o Deus que age no decurso da história. No versículo 3 e 4, diz assim, que Deus vem de Temã, e depois fala que ele vem ao monte Parã. Queridos, a região entre Temã e Parã é a região onde está localizado o deserto do Arabá. E nessa região está o Monte Sinai, lugar aonde Deus visitou inúmeras vezes o seu povo, local aonde Moisés foi visitado inúmeras vezes, um local que representava a presença de Deus. Então Deus age no decurso da história, mas ainda o profeta fala um pouco mais, ele fala lá no versículo 5 e 6, adiante dele vai a peste e a pestilência, e aqui o profeta está se lembrando da ação de Deus lá no Egito, onde 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, e eu não sei se você sabia, queridos, mas cada uma das pragas do Egito, elas destronavam um deus do panteão egípcio, porque Deus age no decurso da história. E ainda nesses versículos, a Bíblia diz assim: esmigalham-se os montes primitivos, é a ação de Deus sacudindo o grande e poderoso Egito. Abacuque vê nessa declaração, declara a ação e o poder de Deus. E queridos, nenhum poder é maior do que o poder de Deus. Reinos passam, reinos chegam,
reinos dominam, mas o poder de Deus permanece para sempre. Mas eu quero continuar, porque há uma segunda lição dentro dessa primeira sessão, onde nós estamos aprendendo que Deus é o Deus soberano em glória. Agora vamos fazer a leitura, amados, do versículo 8 ao versículo 11. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Segunda lição preciosa nessa primeira sessão, queridos, presta atenção: Deus é o Senhor da criação. Nós estamos aqui essa noite, e eu gosto de dizer que o povo de Deus se reúne para um motivo. Nós não nos reunimos simplesmente porque estar na igreja é divertido, porque estar na igreja é aprazível, mas nós nos reunimos para louvar e prestar culto ao nosso Deus. Gosto de dizer, e repito isso muitas vezes, ninguém vem à igreja para assistir culto, mas todos vêm à igreja para prestar culto. E nessa noite, queridos, sabe o que nós estamos fazendo? Enquanto estamos aqui adorando a Deus, nós estamos se juntando a toda a criação de Deus que perpetuamente e continuamente louva a Deus. E aí o profeta Abacuque fala do poder de Deus, da glória de Deus, e a natureza, a criação de Deus pode representar para mim e para você grandes perigos. A criação de Deus pode trazer para nós grandes perigos, como ventos impetuosos. Essa semana que se passou, um barco inteiro foi virado ao contrário, pessoas morreram no estado do Mato Grosso por causa de um vento muito forte. A criação de Deus pode representar perigo com vento, com mares bravios, com enchentes, com terremotos, com tempestades que destelham casas e causam danos. No entanto, querido, o nosso Deus é Senhor de toda essa criação. O salmista diz, Salmo 65, você não precisa abrir, eu quero ler. Salmo 65, do versículo 5 a 8, diz assim: com tremendos feitos nos responde em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, porque por tua força consolida os montes e, cingido de poder, te aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Queridos, Deus é o Senhor da criação. Deus tem poder para mudar a história da sua criação, mas Ele é o Senhor da criação. A Bíblia também diz lá no Salmo 19 que a criação de Deus louva a Deus. E aí, esses versículos me chamaram a atenção, porque primeiro o profeta diz assim: as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Queridos, eu não sei se você sabia, mas o ser humano, já explorou mais o espaço sideral do que os mares. Você sabia disso? O ser humano, ao todo, já estiveram na Lua 12 homens. 12. E nas profundezas dos mares, apenas 2. Os mares são a grande fronteira da humanidade. E aí, um ser humano, consegue mergulhar no máximo a 300 metros de profundidade, é o recorde. O homem conseguiu mergulhar mais fundo com cilindros de oxigênio, foi um homem que mergulhou a 300 metros de profundidade. Sem equipamento de mergulho, um outro homem conseguiu mergulhar a 200 metros. A partir de 200 metros de profundidade, querido, é escuridão total. Escuridão. Não se vê e a pressão é muito intensa. O ponto mais profundo dos oceanos atinge a incrível marca de 11.000 metros. O homem é incapaz de chegar lá embaixo sem um veículo que possa conduzi-lo.
E a ciência diz que 90% do espaço da vida na Terra está nos oceanos. O homem não faz ideia do que tem lá embaixo. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que as profundezas do mar louvam a Deus. O nosso Deus, querido, é Senhor da natureza. O nosso Deus é Senhor. E o profeta Abacuque declara essa soberania de Deus. Mas ainda nessa primeira sessão, tem uma terceira lição preciosa. Agora eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do versículo 12 ao versículo 15. Diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar e pela massa de grande água, A terceira lição preciosa dessa primeira sessão, queridos, é que Deus, presta atenção nisso, ama o seu povo. Deus ama o seu povo. Eu disse há pouco que Deus age no decurso da história. Deus age no decurso da história. E não obstante Deus agir no decurso da história, Ele é exaltado pela sua criação, pelos anjos. E não obstante ser exaltado pela sua criação, pelos anjos de Deus, Ele se importa com os seus filhos. E o texto de Abacuque, a história de Abacuque conta, queridos. E aí talvez alguém possa questionar assim: pastor, mas se Deus ama o povo dele, por que Deus permitiu que o próprio povo dele passasse pelo juízo? Eu não entendo essa relação de amor. Mas a própria Bíblia diz que Deus, como um pai amoroso, Ele repreende seus filhos. E o povo de Israel havia corrompido seu coração com o pecado, com a idolatria. E Deus permitiu que aquele povo fosse subjugado pelos caldeus. Mas essa opressão não era para sempre. Porque Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. E, queridos, enquanto eu estudava esse texto, não teve como não lembrar de algumas cenas que nós temos visto e de coisas que temos ouvido acerca, por exemplo, de cristãos perseguidos na Síria e no Iraque. Deus ama o seu povo. E aí eu quero dizer acerca disso que Deus revelou-se como um grande guerreiro armado das forças da natureza para salvar o seu povo. Hernandes Dias Lopes diz: a igreja de Deus é indestrutível, nenhuma força na terra pode acabar com a igreja de Cristo. O Senhor é o seu defensor. Quando o povo de Deus peca e viola a aliança, Deus o disciplina, mas Deus o restaura. Deus ama o seu povo, querido. Deus ama a sua igreja. Deus ama os seus. E é por isso que Ele vai lutar por essa igreja até o final. Mas quais então são as lições dessa primeira sessão? As lições são o seguinte: Deus é soberano em glória, e nós aprendemos e vimos, conforme o livro de Abacuque, que Deus age, queridos, no decurso da história. Deus não está alheio à história, mas Ele age no decurso da história. Deus é Senhor da criação, e a criação louva a Deus, e Deus ama o seu povo. Mas agora, queridos, eu quero passar para a segunda parte desse texto, a segunda sessão, e quero me ater um pouco mais nessa segunda sessão. E quero que os irmãos, então, façam a leitura comigo, agora do versículo 16 ao versículo 19. Versículo 16 ao 19, diz assim, meus queridos: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Queridos, a segunda sessão do livro, do capítulo 3 do livro de Abacuque, nos traz uma lição preciosa. Primeira sessão, o profeta Abacuque gasta alguns versículos falando da glória de Deus, do louvor a Deus. Mas a segunda parte, Abacuque revela o seu coração. E na segunda parte, na segunda sessão, eu aprendo que Deus é a convicção da restauração. Deus é a convicção da restauração. Esses versículos que nós acabamos de ler são uns dos versículos, fazem parte do rol dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muitas pessoas nunca leram o livro de Abacuque, mas conhecem esses versículos. Nós cantamos esses versículos, nós gostamos de dizer, e tem uma música que diz, ainda que a figueira não floresça, nós vamos servir a Deus. Mas aqui, queridos, o profeta está revelando o seu coração, está abrindo o seu coração. E aqui, o profeta Abacuque já não estava apenas profetizando sobre o juízo, mas ele já estava vivendo sob o juízo. Eles estavam sendo oprimidos pelos caldeus. E diante daquela situação, o profeta Abacuque eleva-se em oração a Deus. E nesses versículos contém-se verdades maravilhosas. E eu quero dizer então 3 lições preciosas dessa segunda sessão. A primeira, querido, é que ouvir a voz de Deus é estarrecedor. Versículo 16 diz que o profeta, ao ouvir a voz de Deus, ele se comoveu, os seus ossos ficaram como ossos fracos, os seus joelhos vacilaram. E aí, queridos, nós aprendemos que é impossível nós estarmos na presença de Deus sem que sejamos impactados pelo próprio Deus. Daniel, profeta do Senhor, desmaiou quando viu a glória de Deus. Paulo, o apóstolo do Senhor, caiu cego quando viu diante dele aparecer o Filho de Deus, quando ele ia para caminho de Damasco. O apóstolo João caiu em seus pés como morto na ilha de Patmos. E Abacuque ficou com joelhos trôpegos e lábios trêmulos. Estar na presença de Deus, querido, é ser impactado por Ele. Estar na presença de Deus é ser visitado por Ele. Estar na presença de Deus é compreender a grandeza, o poder, a soberania desse Deus. Lá no livro do profeta Isaías, quando o profeta Isaías se depara com a presença de Deus, Isaías capítulo 6, ele olha para a grandeza de Deus, ele olha para aquilo que Deus representa, e ele diz assim, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo impuro. Ai de mim, porque os meus olhos viram a Deus. Queridos, Deus é poderoso, soberano em glória. E diante da presença de Deus é o lugar aonde nós somos estarrecidos pela essa presença, mas é o lugar aonde nós somos confrontados. Na presença de Deus é o lugar aonde nós somos humilhados. Na presença de Deus é o lugar aonde nós somos quebrantados. Na presença de Deus é o lugar aonde nós somos ensinados e moldados. A primeira lição dessa segunda sessão é que a voz de Deus, ela é estarrecedora. E quando nós ouvimos essa voz, nós nunca mais vamos ser a mesma pessoa. Mas há uma segunda lição preciosa nessa segunda sessão. E agora veja comigo lá, queridos, vamos ler versículo 17 e 18. Vamos ler novamente. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais
não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A segunda lição, queridos, nessa sessão segunda, é que Deus, o nosso Deus, é a fonte da paz que excede as circunstâncias. E agora eu queria te perguntar, eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto. Quais são as circunstâncias da sua história nesse momento? Quais são as circunstâncias da sua vida? As circunstâncias às quais você está, elas lhe trazem paz ou lhe trazem preocupação? As circunstâncias da sua vida, nesse momento, ao olhar para elas, você tem paz, alegria, tranquilidade, esperança, ou o seu coração está tomado de medo? O profeta Abacuque, querido, estava no meio de circunstâncias terríveis, calamitosas, horríveis. O caos estava instalado naquela terra. O Moody, um grande homem de Deus, no seu comentário bíblico, falando sobre isso, diz algumas coisas. Ele diz assim: a menção da figueira, da videira, da oliveira, dos cereais e dos rebanhos abrange toda a linha de produtos agrícolas dos quais a nação dependia. Presumivelmente, a razão do fracasso das colheitas fosse a invasão caldeia. As tropas inimigas não só acabavam com a terra, mas com frequência e deliberadamente destruíam as árvores de colheita. Queridos, a situação dentro da terra de Judá era terrível. O povo opressor estava sobre eles, e eles vinham até aquela terra para roubar os seus mantimentos. Você consegue imaginar esse cenário de guerra? O profeta Abacuque, quando ele fala isso, ele está vendo algumas coisas acontecendo. Ele está vendo o seu povo sendo torturado, ele está vendo o seu povo passando fome, ele está vendo as pessoas não tendo mais esperança do que vai acontecer. As circunstâncias não eram em nada favoráveis. As circunstâncias não apresentavam soluções. As circunstâncias não apresentavam esperança. As circunstâncias apenas revelavam que o povo de Deus estava passando por um momento terrível. Terrível. Mas aí vem um versículo maravilhoso da palavra de Deus, que é o versículo 18, que diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E aqui são duas palavras diferentes, e uma delas, traduzida por alegro, também tem o significado de exultar, jubilar, triunfar. A outra, que está traduzida como exulto, tem o sentido de alegrar-se, exultar-se e estar contente. A pergunta, queridos, para nós é: o que nos faz exultar? Olha que palavra forte, exultar. O que nos faz exultar? O que nos faz vibrar? O nosso time de futebol nos faz vibrar, não faz? Quando o nosso time ganha 1-0, 2-0, 5-0, 10-0, a gente exulta, a gente grita, a gente vibra, a gente se alegra, a gente está contente. O dia do aniversário nos deixa felizes, alegres. Receber um presente nos deixa felizes, alegres. Receber uma promoção nos faz exultar. Chegar em casa e falar: querida, fui promovido. E aí é uma festa. Estoura-se uma Coca-Cola para comemorar, né? Uma festa. Exultamos, felicidade, alegria. Há motivos para celebrar, porque as coisas vão bem. Tirei o extrato da conta e tem R$1 milhão lá, não sei de quem é, estou sacando amanhã. Glória a Deus. Estou feliz, estou alegre. Mas, queridos, no dia da calamidade não tem motivos para se alegrar. Não há motivo para se alegrar com a fome. Não há motivo para se alegrar com o caos, com o povo sofrendo, com a família sofrendo. Mas aí o profeta diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. O que eu queria te dizer, querido, essa noite,
é que as circunstâncias da sua vida não é e não deve ser aquilo que determina o teu motivo de alegria. As circunstâncias da tua história, aquilo que você está vendo dia a dia, não deve ser e não é o motivo para você exultar-se. Mas o grande motivo para nós exultarmos é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja alimento, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. E aqui, queridos, quando eu estudava para esse texto, e essa parte, esses versículos me impactaram demais, e não teve como eu lembrar de uma pessoa. Há uns meses atrás, eu nunca me lembro exatamente das datas, mas acho que uns 2 meses atrás, eu estive pregando num acampamento em Castro, aqui perto. E lá nesse acampamento, era um acampamento de jovens aqui de Carambeí. E quando eu cheguei lá, um monte de jovem, normal, aquela molecada, comendo um hot dog, fazendo bagunça, derrubando coisa no chão, aquela coisa, né? Mas de repente eu vi que tinha um menino lá, aparentemente normal, igual a todos, mas ele não falava português, ele falava inglês. Eu fiquei intrigado, fiquei olhando ali, e aí me deu um estalo, falei, deve ser um membro da família síria que está aqui em Carambeí. E de fato era. E aí, queridos, aquele menino impactou demais a minha vida. O nome dele é Eli. E aí eu comecei a prestar atenção no Eli. Fazia 1 ou 2 semanas que ele tinha chegado no Brasil. E eu comecei a olhar para o Eli. E eu percebia que ele estava invariavelmente perdido. Ele não entendia uma palavra do português e tinha um menino que a todo instante traduzia para ele tudo, para o inglês. E Deus começou a encher o meu coração de compaixão por aquele menino. Muita compaixão. E teve um momento que eu fui conversar com ele. E eu fui querer ouvi-lo. E ele contou coisas terríveis. Terríveis, irmãos. Terríveis. Terríveis. Mas o que me impactou foi ele dizer assim, pastor, nós estamos aqui longe da nossa terra, longe da nossa família, eu deixei a minha igreja, eu deixei os meus amigos, os meus pais ainda estão na Síria. Tudo isso por causa de Jesus. Tudo isso por causa de Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós estamos aqui. Porque se nós chegássemos lá para aqueles radicais e falar, nós somos igual você, nós somos muçulmanos, estava tudo certo. Mas pelo fato de nós adorarmos a Jesus, nós viemos embora. Perdemos casa, perdemos família, perdemos amigo. Estamos aqui nesse país que, graças a Deus, está nos acolhendo, mas não é o nosso país. E aí eu lembro, querido, eu abracei aquele menino e disse assim, olha, eu espero que o Brasil seja uma nova casa. E nós estamos para receber uma família. Essa família precisa ser amada, porque é por Jesus que eles estão vindo para cá. E aí, queridos, a grande pergunta é, qual tem sido o motivo do teu choro? As circunstâncias da sua vida? Qual tem sido o motivo do teu desespero? As circunstâncias da tua vida? Mas aí eu quero te dizer, queridos, que as circunstâncias da sua vida, elas são muito pequenas. Porque você serve um Deus que as profundezas dos mares exaltam. Você serve um Deus que toda a criação exalta. Você serve um Deus que não conhece limite no seu poder. Deus é a certeza da restauração. E Deus nos faz viver a alegria que é ultra circunstancial. Vai além. Por isso, permaneça firme, porque Deus não se esqueceu de você. Mas para encerrar, para nós orarmos, versículo 19 diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Encerrando, queridos, essa lição, o profeta Abacuque, ele usa de um paralelismo característico da poesia hebraica, porque no versículo 16 ele diz assim, eu ouvi a voz de Deus e entrou em mim a podridão, os meus joelhos se estremeceram, os meus lábios ficaram atônitos. Mas no último versículo ele diz, o Senhor Deus, Ele me faz andar altaneiramente como a corça. E se você não sabe, a corça é um animal
comum na Europa, em algumas regiões do Oriente Médio. É uma espécie de um cervo. E esse animal é conhecido por ser um animal muito ágil, muito veloz. E ele é um animal que escapa com facilidade dos seus predadores. Ele escapa e ele consegue subir as montanhas mais altas. E lá ele se mantém a salvo dos seus predadores. O profeta Abacuque está dizendo assim, olha, as minhas circunstâncias elas são terríveis. E o que eu estou vendo é o predador perto de mim, é o inimigo perto de mim. Mas o meu Deus, Ele me faz andar como uma corça, altaneira, rápida, veloz. E o inimigo não pode chegar perto. O inimigo não pode tocar. E para encerrar, queridos, quero ler um texto, você não precisa abrir. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aliás, do versículo 29 ao 31, que diz assim: faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Jesus ama você. As suas circunstâncias não vão determinar o seu final. As suas circunstâncias não vão determinar o fim da sua história, porque você é servo de um Deus que é todo-poderoso. Amém? A equipe de louvor pode posicionar-se. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, e após a canção nós iremos orar com o pastor Marcos. Coloque-se em pé, querido. Vamos cantar o cântico Fiel a Mim, que é inspirado nesses últimos versos do livro do profeta Abacuque. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta. A minha oferta Diga isso ao Senhor. ofereço a Ti, Deus meu,
pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor.